Boa noite, gente. Deixa eu já aproveitar aqui, enviar para algumas pessoas, convidando vocês para esse bate-papo que nós vamos ter agora. Vai ser um bate-papo bem gostoso sobre como que a gente pode florescer, como que a gente pode ter uma vida mais leve. Se vocês quiserem também enviar para os amigos de vocês também, eu tenho certeza que vai beneficiar, porque é um conteúdo bem legal que eu preparei aqui para nós. Estamos na campanha, né? Estamos aqui na campanha esse mês do Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção, né, do suicídio. Interessante que a gente fala prevenção, então é para não chegar a acontecer. Então o que a gente precisa estar fazendo? Tanto é que eu queria estar de amarelo aqui, em homenagem, né, a essa campanha, mas não achei uma roupa legal que fosse apresentável. Tinha uma camiseta só amarela, mas eu falei, não, precisa estar postos, né, para vocês. Então eu quero que vocês sejam muito bem-vindos a essa live, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho, deixa eu abrir aqui o notebook. A gente vai aprender sobre como que a gente pode fazer com que a nossa mente, ela faça a nossa vida ser o mais leve possível, porque ela pode ser o contrário também, né? A nossa vida ela pode ser totalmente negativa, de acordo com o que a gente pensa. O tema que eu escolhi para esse nosso bate-papo hoje é o que ninguém te conta, né? Sobre como que a sua mente ela pode florescer. E eu escolhi um exemplo de uma vida real que eu quero contar para vocês. Eu gostei muito quando eu ouvi falar, né, dessa mulher. E eu queria falar para vocês sobre ela, tá bom? Quero começar essa live contando essa história que para mim traduz muito bem o tema que eu escolhi, né? Que é o que ninguém te conta sobre como que a sua mente ela pode florescer. Vamos começar então? Vocês já ouviram falar de uma mulher que chama Edith Eva Eger? Vou contar um pouco para vocês a história dessa mulher incrível. Vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá bom? Vou começar a live, como eu estava mencionando, sobre uma história de Edith. Essa mulher, Edith, só peço pra vocês fingir que vocês não estão escutando os cachorros latindo, tá? Finge. Essa mulher, Edith, gente, ela tem uma história de vida, assim, incrível, que eu queria contar pra vocês. O que aconteceu, né, com a Edith? Quando ela tinha 16 anos, a Edith, ela foi levada para um campo de concentração, né, um campo de extermínio pelos nazistas. Isso foi em 1944. Tanto ela, né, quanto os seus pais foram tirados, né, das suas casas, foram levados para esse campo de concentração. Os pais, infelizmente, né, eles foram levados para aquelas câmaras de gás. Gente, muito triste a gente imaginar que isso realmente aconteceu, que isso foi uma realidade, né, que aconteceu um tempo atrás. E os pais dela foram mortos. Já ela, tanto que se vocês forem pesquisar, vocês conseguem achar a história dela como a dançarina, porque ela foi obrigada, né, a dançar para os militares, tudo. E legal que ela falou assim, que na mente dela, ela não imaginava que ela estava ali dançando para os militares. Ela falou que ela imaginava ela estando num grande palco, né, fazendo uma apresentação. Então olha como que a mente dela, ela tinha uma mente positiva, né? E ela foi levada para um campo de concentração, depois foi enviada para outro, até ela ser dada como morta. Em maio de 45, jogaram ela numa vala, numa floresta. E um soldado americano viu a mão de Edith mexendo no meio daqueles corpos. Imagina. Aí ele foi, resgatou, ela conseguiu sobreviver. Mas que história triste, né, gente? Imagina você saiu de uma vala onde todos são dados ali como os mortos. Pensa que tipo de marcas emocionais isso poderia ter deixado na Edith. Só que Edith, ela não permitiu que a experiência amarga, a dor que ela enfrentou, fosse o fim da vida dela.
Ela se reergueu, ela se casou, teve filhos e ela se tornou psicóloga, teve até doutorado. E tem uma frase da Edith que ela diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Ela disse: ao contrário da crença popular, não há vítimas nesse mundo, apenas participantes dispostos. Você nem sempre vai controlar a circunstância, mas você pode controlar como responde a elas. E ela disse também, né, que a última frase que a mãe dela disse para ela foi: Edith, ninguém pode tirar de você o conteúdo que você coloca dentro da sua própria mente. E o que Edith descobriu, né, que é o que ninguém costuma contar pra gente, é que a verdadeira liberdade não tá fora, mas ela tá dentro de nós, ela tá na nossa mente. Mesmo num lugar, né, como Auschwitz, ela disse que ninguém poderia tirar dela a capacidade de escolher como que ela ia reagir diante daquilo que ela estava vivendo. E isso me fez pensar, né, se alguém que passou por tantas perdas, uma vida tão difícil como ela teve, se ela conseguiu florescer, será que nós também não temos essa capacidade dentro de nós? Com toda certeza, né? E nessa live, gente, eu quero mostrar alguns caminhos práticos para que você também possa florescer, descobrir o poder que você tem de ter uma vida mais leve. Só que vamos fazer um acordo aqui, ó, nessa live, eu não quero que o que eu falar aqui você encare como já sabendo. Ah, não, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu não preciso, eu já sei. Tá? Por que eu falo isso pra você? Porque saber com a cabeça é uma coisa. Mas você mostra que realmente sabe quando você faz, quando você age. Porque informação sem prática, ela não vai gerar mudança nenhuma, ela só vai gerar estagnação. Vai sempre ficar no mesmo lugar. Então eu não quero que você saiba apenas com a cabeça. Eu quero que você abra sua mente. Eu quero te ajudar a entender o poder que existe dos pequenos hábitos, tá? Pode parecer coisas pequenas, gente, mas é comprovado o tanto que isso é sério, é benéfico, tá? E aí vai entrar algumas escolhas simples que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Eu quero mostrar pra vocês como vocês podem estar florescendo, tá bom? A primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é a importância da gente ter uma atitude positiva. Quando a gente olha para a vida de Edith Eger, a gente percebe algo essencial, né? Que não é o que acontece com a gente que define quem a gente é, mas é a atitude que a gente escolhe ter diante do que acontece. Ó, ela poderia ter tido uma vida, se tornado, né, uma pessoa muito amarga, revoltada, cheia de ódio, e ninguém ia culpar ela por ser assim, por ser essa pessoa amarga. Mas não, ela escolheu ter uma atitude positiva, né? Mesmo diante de tudo o que ela viveu. Então a história de Edith mostra, né, que é possível a gente ter uma atitude positiva. E que essa atitude positiva, gente, não é negador. Não é negar tudo o que aconteceu. Não, eu sou realista, eu passei por isso, né? Tenho meus traumas. Mas não é negador. É você escolher florescer mesmo com essa dor. Você pode até anotar aí num post-it, né? Que fala que a atitude positiva não é negar a dor, mas é você decidir florescer mesmo na dor. E eu quero, gente, que vocês entendam uma coisa. Se vocês entenderem isso pra mim, já valeu o esforço de eu ter preparado essa live, valeu o esforço de eu estar aqui com você, tá? Eu quero que você entenda que você pode controlar suas emoções, apesar do que acontece. Você pode estar triste, você pode estar deprimida, você pode sentir raiva, tá? Você pode sentir, mas você tem que controlar isso que você sente. Então eu não quero que você alimente emoções negativas. Quando você alimenta um pensamento negativo, você vai agir de acordo com ele, tá? Porque o que acontece? Primeiro a gente pensa, depois que a gente pensou, a gente vai sentir. Então se eu pensei em algo triste, eu vou sentir tristeza, e a partir disso eu vou agir de acordo com isso. Ao contrário também, se eu penso em algo bom, eu vou ter um sentimento bom e eu vou agir de forma boa, tá bom? Então, pensamento, sentimento em ação e ação. Então, eu quero que você tente ter uma visão positiva das pequenas coisas do dia a dia. Tanto é que você pode colocar um desafio, né? Por exemplo, amanhã eu não vou reclamar. Vou tentar passar um dia só sem reclamar. Ou você pode começar a querer agradecer, né, por coisas que talvez passam despercebidas no seu dia a dia. Então você pode se desafiar também. A atitude positiva, gente,
é como se a gente começasse a ver a vida com os óculos limpos, tá bom? Então, a primeira questão que eu queria trazer para vocês é a importância da gente ter uma vida, uma atitude positiva. Não é o que acontece com a gente, é o que a forma que a gente reage a isso, tá? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, questão da alimentação, mas aí eu quero entrar um pouquinho na neurociência, tá? Foi feito estudo em animais que mostra que uma má alimentação, ela vai prejudicar os circuitos emocionais do cérebro. O contrário, né, uma boa alimentação, ela vai reduzir a inflamação tanto no corpo quanto no cérebro. Gente, corpo inflamado é mente inflamada, tá bom? E quando você cuida da sua alimentação, você vai prevenir, né, sintomas como ansiedade, depressão ou até irritabilidade. Sabe aquela pessoa que já acorda irritado, vai dormir irritado, tudo, vive de forma irritada? Pode ver que a alimentação dela não é boa. E a neurociência mostra, né, que o que a gente coloca no prato está diretamente ligado com o que a gente sente. Porque a alimentação não é só sobre o corpo, é sobre as nossas emoções também. Então, quando o corpo ele tem os nutrientes certos, o cérebro vai ter os químicos certos, né? Aí a gente vai conseguir ter uma vida mais leve também. Terceiro ponto, exercícios físicos. Ah, Débora, mas todo mundo sabe que tem que fazer exercícios físicos. Sabe, mas age. Mas você faz? Eu sei que você sabe, mas você age de acordo também? Tem pesquisas que mostram, né, que os exercícios ele reduz o nível de estresse e ele aumenta significativamente, saiu, um hormônio que é tão poderoso, tão benéfico para a nossa saúde emocional, que é a ocitocina. Quando você está se movimentando, naturalmente ocorre a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Sabe quando a pessoa, ainda mais quando a pessoa é ansiosa, isso acontece? Ela vive num modo de alerta constante. A pessoa ansiosa é como se disparasse um alarme na cabeça dela, ela está naquele estado de alerta. Quando você se movimenta, isso vai diminuir, tá? A ocitocina ela é incrível. E a neurociência entra mais uma vez nisso, né? Ela mostra que quando a gente está em movimento, é como se o cérebro tivesse a capacidade de se reorganizar. Aí ele vai liberar a substância, né, que vai elevar o humor, reduzir o estresse, aumentar a resiliência emocional. Você se considera uma pessoa que é resiliente? Você consegue se adaptar independente da circunstância que aparece na sua vida? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem como, gente. Corpo e mente tá ligado. É um só. Tem até uma mentora minha que fala, né, que a gente não é uma pizza que se divide. Corpo e mente é apenas um. Outro ponto que eu quero trazer pra vocês, que eu acho de extrema importância, é a questão de internet. Redes sociais, músicas, jogos, filmes. A nossa cabeça, a nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário, tá? Então vamos imaginar lá, você coloca um filme violento, um joguinho lá de luta, de arma, de matança. A sua mente não sabe que é apenas um jogo, um filme. Na cabeça dela você está vivendo aquilo. Eu imagino tanto de hormônios que não são bons, né? Que ela vai desencadear lá pra cima. Tudo que a gente consome, gente, pela internet, pela TV, pelas redes sociais, até pelas letras das músicas que a gente escuta, pode desencadear essas emoções desequilibradas. A nossa mente ela é moldada pelo que a gente vê. Então se desafie. Eu vou dar pequenas pausas. Não precisa ser coisa grande não, eu vou excluir rede social. Não, não é isso. Mas se dê pequenas pausas temporárias. Diminui um pouco o que você consome. Eu tenho certeza que você vai sentir os benefícios desse jejum, por assim dizer, né? Além também da questão, quando a gente tem muito contato na questão de redes sociais, por exemplo, o que acontece? A gente começa a se comparar. Aí parece que a vida do outro sempre é melhor, a grama sempre é mais verde, né? E isso prejudica a forma que a gente enxerga a nossa vida. Porque parece que a gente não tem nada, a gente não conquistou nada. Porque a hora que a gente entra na internet, fulano conquistou uma casa, um carro, tudo. Não, a gente tem que estar feliz com a conquista dos outros, sim. Mas isso às vezes faz a gente diminuir a nossa gratidão que a gente tem. Pelo que um dia a gente já fez até oração pedindo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado sobre como a gente alimenta a nossa mente. Como que você pode tirar tempo para fazer isso? Admira o pôr do sol, né?
Fica com pessoas que você ama, tira tempo de qualidade com a família, com seus amigos. E eu não quero você falar que você já sabe disso, tá? Porque às vezes você sabe, mas você não age. Então saber que a cabeça é diferente da gente realmente saber de verdade, porque o conhecimento ele envolve a ação. E hoje, né, nessa live a gente falou sobre como que as pequenas escolhas, seja na alimentação, no exercício, no cuidado, né, pelo que a gente consome na internet, até a questão da gente tirar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, pode transformar completamente o nosso bem-estar emocional. Mas vamos voltar um pouquinho na história que eu contei pra vocês no começo da live, da Edith. Uma mulher que mesmo sendo dada como morta e sobrevivendo, né, a um dos piores horrores da humanidade, ela escolheu florescer. Ela mostrou que a dor, ela pode fazer parte da nossa vida, mas ela não precisa ser o fim da nossa história. Então nós também podemos cultivar, gente, atitudes que faz a gente florescer. O que custa? Um exemplo, vamos pensar aqui, ó, você tem 24 horas no dia, né? Vamos falar aqui da questão dos exercícios. O que é meia hora? Meia hora vai atrapalhar algum objetivo seu do dia? Eu tenho certeza que não. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você tirar esses 30 minutos para fazer algo em torno da sua saúde mental, para ela melhorar. Tá bom? No fundo, gente, quando a gente fala, né, florescer, isso não é esperar que a vida seja perfeita. Mas quando a gente decide florescer, é quando a gente decide, hoje eu vou fazer o meu dia ser bom. Hoje eu não vou permitir que aquela lembrança ruim, aquele trauma que eu vivi, vai acabar com o meu dia hoje. Então, são pequenas escolhas que a gente faz todo dia. E eu quero deixar uma frase para você levar na sua vida. Né? Pensa, se Edith, ela conseguiu, depois de ser dada como morta, né, nos campos de concentração, ela conseguiu florescer, a gente também consegue. E essa live, gente, eu quero que ela seja um convite para você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, que eles são apenas um, cuidar do que você alimenta a sua cabeça, o seu coração, e lembrar que o florescimento começa por dentro, tá? Começa por dentro. E lembrar que florescer não é a gente esperar, é a gente agir. Todo dia fazer uma pequena coisinha. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu preciso melhorar. Aí vai lá, compra um remédio, né? Passa no psiquiatra, pega um remédio. Eu acho que o remédio milagrosamente vai resolver a vida dela. E não funciona assim. A mudança é as pequenas ações todos os dias. Tá bom? Gente, e foi um prazer muito grande pra mim ter tido esse tempo aqui com vocês pra falar desse assunto tão importante, tá? Quero agradecer cada um de vocês que passaram aqui pela live. Quero agradecer os que compartilharam, tá? Agora, deixa eu ler aqui os comentários que eu não tava conseguindo ler. Agora apareceu aqui pra mim, tá bom? Agradecer as pessoas que estiveram aqui. Realmente, a história da Edith, eu também me surpreendi. Edith Egger, depois vocês podem pesquisar, tá? Sobre a história dela. A Becca falando, né? A atitude positiva não é negar a dor, é florescer mesmo na dor. Incrível, gente, é incrível isso. Porque quem de nós não passa por traumas, né? Seja na infância ou na perda de uma pessoa que a gente ama muito, que às vezes a gente perde a alegria de viver. Mas não, a gente precisa florescer mesmo com a dor ali, né? Fazer a nossa vida ser mais leve. Gilberto tem me ajudado muito, concordo. Já faz um tempo que tenho praticado, Dodô, né? Faz tempo que eu tenho praticado exercícios físicos, já estou sentindo os benefícios. Gente, é supimpa, não tem como você ir contra essa questão da ciência, tá? Não tem como. Se fala que vai ajudar, ajuda, e às vezes a gente é teimoso, né? Eu fui um mês ali, uma semana, não resolveu. Não é o suficiente, você tem que fazer mais. Tem que fazer parte da nossa vida. O mar escuro trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos. Eu acredito que isso seja uma música. Não conheço, mas eu acredito que seja, né? Mudança exige constância. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito, gente, muito mesmo, o fato de você estar aqui, tá? O fato também de eu ter tirado esse tempo pra conversar. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Ficar atenta aqui no perfil, que eu tô com muitas ideias legais, tá? Eu acredito que essa semana ainda eu consigo trazer pra vocês a novidade. Eu vou adiantar um pouquinho pra quem tá aqui.
Eu vou lançar um desafio, tá? De 7 dias, pra gente trabalhar juntos, como que a gente pode escolher, fazer essas escolhas boas pra nossa vida. Porque saber que a cabeça é uma coisa e agir é totalmente diferente, né? Gente, eu agradeço todos que passaram por aqui, agradeço de coração mesmo, né? Não são todas as pessoas hoje que têm realmente interesse no bem-estar emocional só quando precisa, né? Quando a pessoa passa por algum transtorno, alguma coisa, ela vê que ela realmente precisa de ajuda. E aceite, gente. Quando você vê que tá pesado, aceite ajuda, tá? Isso não é vergonhoso, isso não te faz menor por você aceitar ajuda, tá bom? Eu tô aqui porque você precisar contar, conversar um pouquinho, eu tô aqui, tá? Eu tô à disposição. Parabéns, que você continue ajudando as pessoas. Obrigada, Rô. Eu também espero continuar aqui sempre ajudando vocês, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu quero desejar para vocês também uma boa noite, Maria. Ser feliz é uma escolha. Exatamente, assim como decidir aceitar ajuda. A vida é feita de escolha. Quando você escolhe algo, eu vou fazer uma mudança, você está escolhendo. E quando você não decide fazer algo, você também já está escolhendo, você também já está fazendo essa escolha, né? Então, todo dia a gente tem que decidir. Então, que a gente decida algo que realmente vai fazer a nossa vida ser mais leve, a nossa vida ser mais tranquila. Tá bom? Gente, um beijo, uma boa noite de descanso, durmam bem para que amanhã vocês possam estar bem. Uma dica também é essa, antes de dormir não fique em celular não, tá? Que aí vai ajudar você a ter uma boa noite, descansar mais durante a noite. Gente, até mais. Boa noite.